Tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem de São Luís Maria Grignon de Montfort. Capítulo 6. Figura bíblica desta perfeita devoção, Rebeca e Jacó. Número 183. De todas as verdades que acabo de descrever em relação à Santíssima Virgem, o Espírito Santo nos apresenta na Sagrada Escritura, conforme Gênesis capítulo 27, uma figura admirável na história de Jacó, o qual recebeu a bênção de Isaac graças à solicitude e engenho de sua mãe Rebeca. Ei-la tal como conta o Espírito Santo, e em seguida ajuntarei a explicação. Artigo 1. Rebeca e Jacó. Inciso 1. História de Jacó. Número 184. Esaú vendera a Jacó seu direito de primogenitura. Anos depois, Rebeca, mãe dos dois irmãos, assegurou a Jacó, que ela amava ternamente, as vantagens daquele privilégio, empregando para isto uma astúcia santa e cheia de mistério. Pois Isaac, sentindo-se extremamente velho, quis, antes de morrer, abençoar seus filhos, e chamando Esaú, o preferido, ordenou-lhe que fosse caçar algo para ele comer, depois o abençoaria. Rebeca prontamente pôs Jacó ao corrente do que se passava e disse-lhe que fosse buscar 2 cabritos no rebanho. Assim que ele lhes trouxe, ela os preparou do modo que Isaac mais gostava. Em seguida, com as vestes de Esaú que ela guardava, vestiu Jacó e com as peles dos cabritos envolveu-lhe o pescoço e as mãos, a fim de que Isaac, que não podia ver, acreditasse tateando-lhe as mãos que fosse Esaú, embora ouvindo a voz de Jacó. Isaac, com efeito, ficou surpreso ao ouvir a voz que ele reconhecia como a de Jacó, mas fazendo-o aproximar-se e tateando-lhe os pelos que cobriam as mãos do filho, murmurou: "Em verdade, a voz é de Jacó, mas as mãos são de Esaú." E, convencido, comeu. Em seguida, ao beijar Jacó, sentiu a fragrância das roupas de Esaú, o que acabou por dissipar-lhe as dúvidas. Abençoou-o então e desejou-lhe o orvalho do céu e a fecundidade da terra. Estabeleceu o Senhor de todos os seus irmãos e terminou a bênção com estas palavras: "Aquele que te amaldiçoar seja amaldiçoado, e aquele que te abençoar seja acumulado de bênçãos." Apenas Isaac acabara de falar, entrou Esaú trazendo um guisado da caça que abatera e o apresentou ao pai, pedindo-lhe que comesse e em seguida o abençoasse. O santo patriarca ficou extremamente surpreendido ao ficar ciente do engano, mas, longe de retratar o que fizera, confirmou-o, pois reconhecia no fato evidentemente o dedo de Deus. Então Esaú, como observa a Sagrada Escritura, gritou com grande clamor e, acusando em altas vozes o embuste de seu irmão, perguntou ao pai se ele não tinha outra bênção. Neste ponto, notam os santos padres, ele era a imagem dos que facilmente conciliam Deus com o mundo, querendo gozar ao mesmo tempo as consolações do céu e as da terra. Isaac, comovido pelos gritos de Esaú, abençoou-o enfim, mas a bênção que lhe deu foi uma bênção terrena, sujeitando-o ao irmão. Por isso Esaú concebeu um ódio tão profundo contra Jacó, que para matá-lo só esperava a morte do pai. E Jacó não teria podido evitar a morte se sua extremosa mãe Rebeca não o protegesse com sua habilidade e os bons conselhos que lhe deu e que ele seguiu. Inciso 2. Interpretação da história de Jacó. Número 185. Antes de explicar esta história tão bela, é preciso notar que, conforme todos os santos padres e intérpretes da Sagrada Escritura, Jacó é figura de Jesus Cristo e dos predestinados, enquanto Esaú é figura dos réprobos. Basta apenas examinar a atitude de um e de outro para verificá-lo. Primeiro, Esaú, figura dos réprobos. Primeiro, Esaú, o mais velho, era forte e robusto de corpo, destro e habilidoso no manejo do arco e na arte da caça. Segundo, quase não parava em casa
e, confiante em sua força e destreza, só trabalhava fora, ao ar livre. Terceiro, pouco se incomodava de agradar a sua mãe Rebeca e nada fazia por ela. Quarto, era guloso e gostava tanto de satisfazer o paladar que chegou a vender seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Quinto, estava como Caim, cheio de inveja de seu irmão Jacó e o perseguia sem tréguas. Eis a conduta dos réprobos todos os dias. Primeiro, fiam-se em sua força e indústria nos negócios temporais. São muito fortes, muito hábeis e esclarecidos para as coisas da terra, mas extremamente fracos e ignorantes nas coisas do céu. Por isso, número 187, segundo, não se demoram ou se demoram muito pouco em sua própria casa, quer dizer, no seu interior, que é a casa interior e essencial dada por Deus a cada homem para aí morar, conforme seu exemplo, pois Deus mora sempre em sua casa. Os réprobos não amam o retiro, nem a espiritualidade, nem a devoção interior, e chamam de espíritos acanhados, carolas e selvagens aqueles que são espirituais e retirados do mundo e que trabalham mais no interior do que fora. Número 188, terceiro. Os réprobos não se preocupam de modo algum com a devoção à Santíssima Virgem, a mãe dos predestinados. É verdade que não a odeiam formalmente, fazem-lhe às vezes um elogio, dizem que a amam, praticam até alguma devoção em sua honra, mas de resto não suportariam vê-la amada eternamente, porque não têm para ela as ternuras de Jacó. Acham motivo de censura nas práticas de devoção a que se entregam os bons filhos e servos da Santíssima Virgem para obter sua afeição, na certeza de que esta devoção lhes é necessária à salvação. E acham mais que, desde que não odeiam formalmente a Santíssima Virgem e que não desprezam abertamente sua devoção, isso é bastante, já ganharam as boas graças da Santíssima Virgem e são seus servos ao recitarem ou resmungarem algumas orações em sua honra, sem a menor ternura por ela, nem emenda para eles. Número 189, quarto. Esses réprobos vendem seu direito de primogenitura, isto é, os gozos do paraíso, por um prato de lentilhas, os prazeres da terra. Riem, bebem, comem, divertem-se, jogam, dançam, etc., sem a mínima preocupação, como Esaú, de se tornarem dignos da bênção do Pai Celeste. Em 3 palavras, eles só pensam na terra, só amam a terra, só falam e agem pela terra e pelos prazeres terrenos, vendendo por um instante de prazer, por uma vã fumaça de honra e por um pedaço de matéria amarela ou branca, a graça batismal, sua veste de inocência, sua celestial herança. Número 190, quinto. Os réprobos finalmente, em segredo às claras, odeiam e perseguem diariamente os predestinados. Prejudicam-nos quanto podem, desprezam-nos, roubam-nos, enganam-nos, empobrecem-nos, expulsam-nos, reduzem-nos a pó. Enquanto eles mesmos fazem fortuna, gozam seus prazeres, vivem em situação esplêndida, enriquecem, se engrandecem e levam vida folgada. Segundo, Jacó, figura dos predestinados. Número 191. Primeiro, Jacó, o caçula, era de compleição franzina, meigo e sossegado. Permanecia em casa o mais possível para ganhar as graças de sua mãe Rebeca, que o amava ternamente. Se saía de casa, não o fazia por vontade própria, nem por confiança em sua própria habilidade, mas para obedecer a sua mãe. Número 192, segundo. Amava e honrava sua mãe, por isso ficava em casa junto dela. Seu maior contentamento era vê-la. Evitava tudo o que pudesse desagradar-lhe e fazia tudo o que imaginava agradar-lhe. Tudo isso concorria para aumentar em Rebeca o amor que dedicava ao filho. Número 193, terceiro.
Em todas as coisas ele era submisso à sua mãe, obedecia-lhe inteiramente em tudo, com obediência pronta, sem tardanças, e amorosa, sem queixas. Ao menor sinal da vontade materna, o pequeno Jacó corria e trabalhava. Acreditava piamente, sem discutir, em tudo que a mãe lhe dizia. Por exemplo, quando Rebeca o mandou buscar os 2 cabritos e ele os trouxe a fim de ela os preparar para Isaque, Jacó não replicou nem observou que bastava apenas um para satisfazer o apetite de um só homem, mas, sem discernir, fez exatamente como ela mandou. Número 194, quarto. Ele depositava uma confiança sem limites em sua querida mãe. Como não contava absolutamente com sua própria experiência, apoiava-se unicamente na proteção e nos desvelos maternos. Chamava por ela em todas as suas necessidades e a consultava em todas as suas dúvidas. Por exemplo, quando lhe perguntou se, em vez da bênção, não receberia a maldição de seu pai, creu e confiou na resposta que ela lhe deu de que tomaria sobre si a maldição. Número 195, quinto. Ele imitava, enfim, na medida de sua capacidade, as virtudes que via em sua mãe. E parece que uma das razões por que ele permanecia em casa tão sedentário é que procurava imitar sua virtuosa mãe e afastar-se de más companhias que corrompem os bons costumes. Por tal motivo, tornou-se digno de receber a dupla bênção de seu querido pai. Número 196. Eis também a conduta diária dos predestinados. Primeiro, vivem em casa sedentariamente com sua mãe, quer dizer, amam o recolhimento, são interiores e se aplicam à oração, mas conforme o exemplo e a companhia de sua mãe, a Santíssima Virgem, cuja glória está toda no interior e que durante a vida inteira tanto amou o retiro e a oração. É verdade que aparecem às vezes fora, no mundo. Fazem-no, porém, em obediência à vontade de Deus e de sua querida mãe para cumprir os deveres de seu estado. Por grandes coisas que façam no exterior e que apareçam, preferem muito mais as que fazem no interior em companhia da Santíssima Virgem, porque aí executam a grande obra de sua perfeição, ao lado da qual todas as outras são como brinquedos de criança. Por isso, enquanto que seus irmãos e irmãs trabalham muitas vezes para o exterior, com mais entusiasmo, habilidade e sucesso, recebendo os louvores e aprovações do mundo, eles sabem, pela luz do Espírito Santo, que há muito mais glória, bem e prazer em permanecer oculto no reconhecimento com Jesus Cristo, seu modelo, numa submissão inteira e perfeita à sua mãe, do que em realizar por si próprio maravilhas naturais e da graça no mundo, como tantos Esaús e réprobos. A glória para Deus e a riqueza para os homens encontram-se na casa de Maria. Senhor Jesus, quão amáveis são vossos tabernáculos! O pardal encontrou uma casa para alojar, e a rola um ninho onde abrigar seus filhotes. Oh, como é feliz o homem que mora na casa de Maria, na qual fizestes primeiro a vossa morada! É nesta casa de predestinados que ele de vós somente recebe socorro, e em seu coração dispôs subidas e degraus de todas as virtudes, para elevar-se à perfeição neste vale de lágrimas. Número 197, segundo. Eles amam ternamente e honram em verdade a Santíssima Virgem como sua boa mãe e senhora. Amam-na não só com a boca, mas verdadeiramente. Honram-na não só no exterior, mas no fundo do coração. Evitam, como Jacó, tudo que pode desagradar-lhe e praticam com fervor tudo que creem poder adquirir-lhe sua benevolência. Trazem-lhe e lhe entregam não só 2 cabritos, como Jacó a Rebeca, mas seu corpo e sua alma, com tudo que do corpo e da alma depende, de que são figura os 2 cabritos de Jacó. Primeiro, para que ela os receba como um dom que lhe pertence. Segundo, para que os sacrifique e faça morrer ao pecado e a si próprios, escorchando-os e despojando-os da própria pele e de seu amor próprio, e para agradar por este meio a Jesus seu Filho, que não quer para amigos e discípulos, senão aqueles que estiverem mortos a si mesmos. Terceiro,
para que os prepare ao gosto do Pai Celeste e para servir à sua maior glória, que ela conhece melhor que nenhuma outra criatura. Quarto, para que por seus cuidados e intercessões, este corpo e esta alma, purificados de toda mancha, bem mortos, bem despojados e bem preparados, sejam um manjar delicado, digno do paladar e da bênção do Pai Celeste. Não é o que farão as pessoas predestinadas, que apreciarão e praticarão a consagração perfeita a Jesus Cristo pelas mãos de Maria, como lhes ensinamos, para testemunhar a Jesus e a Maria um amor efetivo e corajoso? Os réprobos dizem que amam a Jesus, que honram a Maria, mas não com sua substância, com seus haveres, ao ponto de lhes sacrificar seu corpo com seus sentidos, sua alma com todas as paixões, como fazem os predestinados. Número 198, terceiro. Eles são submissos e obedientes à Santíssima Virgem como sua boa mãe, a exemplo de Jesus Cristo, que dos 33 anos que viveu sobre a terra, dedicou 30 a glorificar a Deus seu Pai por uma perfeita e inteira submissão à sua Mãe Santíssima. A ela obedecem, seguindo com exatidão os seus conselhos, como o pequeno Jacó seguia os de sua mãe, que lhe diz: "Meu filho, segue meus conselhos." Ou como os criados nas bodas de Caná, aos quais a Santíssima Virgem diz: "Fazei tudo o que ele vos disser." Por ter obedecido a sua mãe, Jacó recebeu a bênção, como por milagre, embora por direito natural não devesse recebê-la. Porque os servos nas bodas de Caná seguiram o conselho da Santíssima Virgem, foram honrados com o primeiro milagre de Jesus, que nessa ocasião, a pedido de sua mãe, converteu a água em vinho. Assim, todos aqueles que até o fim dos séculos receberem a bênção do Pai Celeste e forem honrados com as maravilhas de Deus, só receberão essas graças em consequência de sua perfeita obediência a Maria. Os Esaús, ao contrário, perderão sua bênção por falta de submissão à Santíssima Virgem. Número 199, quarto. Os predestinados têm uma grande confiança na bondade e no poder da Santíssima Virgem. Reclamam sem cessar seu socorro. Olham-na como a estrela polar guiando-os a seguro porto. Comunicam-lhe com o coração aberto suas penas e suas necessidades. Acolhem-se à sua misericórdia e doçura para, por sua intercessão, alcançar o perdão de seus pecados ou para gozar de seus materiais carinhos em suas aflições e contrariedades. Atiram-se até, escondem-se e se perdem de um modo admirável em seu regaço amoroso e virginal, para aí ficarem abrasados de amor, para aí se purificarem das menores manchas, para aí encontrarem plenamente a Jesus, que aí reside como no mais glorioso dos tronos. Ó, que felicidade! Não creais, diz o abade Guerrico, que seja maior felicidade habitar o seio de Abraão que o seio de Maria, pois neste colocou o Senhor o seu trono. Os réprobos, ao contrário, põem toda a confiança em si próprios. Só comem, como o filho pródigo, o que comem os porcos. Como vermes, só se alimentam da terra. E porque amam somente as coisas visíveis e passageiras, como os mundanos, não apreciam as doçuras e as suavidades do seio de Maria. Não sentem aquele apoio e aquela confiança que os predestinados sentem pela Santíssima Virgem, sua boa mãe. Amam miseravelmente sua fome exterior, como diz São Gregório, porque não querem provar a suavidade que está preparada no próprio íntimo deles e no íntimo de Jesus e de Maria. Número 200, quinto. Finalmente, os predestinados mantêm-se nos caminhos da Santíssima Virgem, isto é, imitam-na. E nisto eles são verdadeiramente felizes e devotos, trazendo assim o sinal infalível de sua predestinação. Esta boa mãe lhes diz: bem-aventurados os que praticam minhas virtudes e caminham sobre as pegadas de minha vida com o socorro da divina graça. Eles são felizes neste mundo durante a sua vida, devido à abundância de graças e de doçuras que eu lhes comunico de minha plenitude e com muito mais abundância que aos outros que não me imitam tão esforçadamente. Eles são felizes em sua morte, que é doce e tranquila, e na qual eu os assisto,
para os conduzir às alegrias da eternidade? Serão finalmente felizes na eternidade, porque jamais se perdeu algum dos meus servos, que durante a vida tenha imitado fielmente as minhas virtudes. Os réprobos, ao contrário, são infelizes durante a vida, em sua morte e na eternidade, porque não imitam a Santíssima Virgem em suas virtudes, contentando-se com pertencer a algumas de suas confrarias, em recitar uma ou outra oração em sua honra, ou de fazer qualquer devoção exterior. Ó Virgem Santíssima, minha boa mãe, quão felizes são aqueles, eu o repito com transportes de coração, quão felizes são aqueles que, sem se deixar seduzir por uma falsa devoção, guardam fielmente vossos caminhos, vossos conselhos e vossas ordens. Quão infelizes, porém, e malditos são aqueles que, abusando de vossa devoção, não guardam os mandamentos de vosso Filho. Malditos os que se afastam de teus mandamentos. Artigo 2. A Santíssima Virgem e os seus escravos por amor. Número 201. Eis em seguida os caridosos deveres que a Santíssima Virgem cumpre como a melhor das mães, para com seus fiéis servos que a ela se deram como indiquei, e conforme a figura de Jacó. Inciso 1. Ela os ama. Eu amo aqueles que me amam, diz a Virgem Maria. Ela os ama, primeiro, porque é sua verdadeira mãe. Ora, uma mãe ama sempre seu filho, fruto de suas entranhas. Segundo, ela os ama por reconhecimento, porque eles efetivamente a amam como sua boa mãe. Terceiro, ela os ama porque, sendo predestinados, Deus os ama. Amei Jacó, porém aborreci Esaú, conforme Romanos capítulo 9, versículo 13. Quarto, ela os ama porque eles se lhe consagraram e porque são sua partilha e herança. Número 202. Ela os ama eternamente e com muito mais ternura que todas as mães juntas. Acumulai, se puderdes, num só coração materno e por um filho único, todo o amor natural que todas as mães deste mundo têm por seus filhos. Sem dúvida, essa mãe amaria muito esse filho. É verdade, entretanto, que Maria ama ainda mais ternamente seus filhos do que aquela mãe amaria o seu. Ela não os ama somente com afeição, mas também com eficácia. Seu amor por eles é ativo e efetivo, como aquele de Rebeca por Jacó, e muito mais. Eis o que esta boa mãe, da qual Rebeca era apenas a figura, faz com o fito de alcançar para seus filhos a bênção do Pai Celestial. Número 203. Primeiro, ela espreita, como Rebeca, as ocasiões favoráveis de lhes proporcionar algum bem, de os engrandecer, de os enriquecer. Ela vê claramente em Deus todos os bens e males, as boas e más fortunas, as bênçãos e as maldições divinas, e por isso, já de longe, dispõe as coisas para isentar seus servos de todo mal e cumulá-los de todos os bens, de sorte que, se há um bom proveito a alcançar em Deus, pela fidelidade de uma criatura em um alto emprego, é certo que Maria o conduzirá para algum de seus filhos e lhes dará a graça de chegar ao fim com fidelidade. Número 204, segundo. Ela lhes dá bons conselhos, como Rebeca a Jacó. Meu filho, segue meus conselhos, diz ela, como em Gênesis capítulo 27, versículo 8. E, entre outros conselhos, ela lhes sugere levar-lhes 2 cabritos, isto é, seu corpo e sua alma, de lhes consagrar para que ela prepare um manjar agradável a Deus, e de fazer tudo o que Jesus Cristo, seu Filho, nos ensinou pela palavra e pelo exemplo. Se não é diretamente que lhes dá seus conselhos, falo pelo ministério dos anjos, para os quais constitui o maior prazer e a maior honra obedecer à menor de suas ordens, para descer à terra e auxiliar seus fiéis servos. Número 205, terceiro. Quando lhe levamos e consagramos nosso corpo e nossa alma, com tudo que deles depende, sem nada excetuar, que faz esta boa mãe? O mesmo que fez outrora Rebeca aos 2 cabritos que Jacó lhe trouxe. Primeiro, mata-os, tirando-lhes a vida do velho Adão.
Segundo, escorcha-os e despoja da pele natural, das inclinações naturais, do amor próprio, da vontade própria e de todo apego à criatura. Terceiro, purifica-os de toda mancha, sujeira e pecado. Quarto, prepara-os ao gosto de Deus e para a sua maior glória. Ninguém, como ela, conhece perfeitamente este gosto divino e esta maior glória do Altíssimo. E, portanto, só ela pode, sem se enganar, aprontar e preparar nosso corpo e nossa alma de acordo com esse gosto infinitamente elevado e essa glória infinitamente oculta. Número 206, quarto. Esta boa mãe, depois de receber a oferenda perfeita que lhe fizemos de nós mesmos e de nossos próprios méritos e satisfações pela devoção de que falei, depois de nos ter despojado de nossos antigos hábitos, limpa-nos e nos torna dignos de aparecer diante de nosso Pai Celeste. Primeiro, ela nos cobre com as vestes limpas, novas, preciosas e perfumadas de Esaú, o primogênito, isto é, de Jesus Cristo, seu Filho, daquelas vestes que ela conserva em sua casa ou por outra em seu poder, pois que é a tesoureira, a dispensadora universal dos méritos e virtudes de seu Filho Jesus Cristo, dons que ela dispensa e comunica a quem quer, quando quer, como quer e enquanto quer, como já vimos acima nos números 25 e 141. Segundo, ela rodeia o pescoço e as mãos de seus servos com o pelo dos carneiros mortos e escorchados, quer dizer, ela os reveste dos méritos e do valor de suas próprias ações. Ela mata e mortifica em verdade tudo o que eles têm de impuro e imperfeito em suas pessoas, mas não perde nem dissipa o bem que neles a graça já realizou. Pelo contrário, guarda-o e aumenta-o para lhes ornar e fortalecer o pescoço e as mãos, isto é, para que eles tenham força para carregar o jugo do Senhor, que se carrega ao pescoço, e para fazerem grandes coisas que redundem na glória de Deus e na salvação de seus irmãos. Terceiro, ela põe um novo perfume e uma nova graça nessas vestes e ornamentos pelo contato de suas próprias vestes. Seus méritos e suas virtudes, que ela ao morrer lhes legou em testamento, como diz uma santa religiosa do século XVII, morta em odor de santidade e que o soube por revelação. De modo que os seus servidores, seus fiéis servos e escravos, ficam duplamente vestidos, com as vestes dela e com as de seu filho. Por isso eles não têm que recear o frio de Jesus Cristo, branco como a neve, que os réprobos, completamente nus e despojados dos méritos de Jesus Cristo e da Santíssima Virgem, não poderão suportar. Número 207, quinto. Ela concede-lhes, enfim, a bênção do Pai Celeste, se bem que eles sejam os segundos, os filhos adotivos, e portanto não devessem recebê-la. Com essas roupas novas, preciosas e odorosas, e com seu corpo e sua alma bem preparados e dispostos, eles se aproximam confiantes do leito de repouso do Pai Celeste. Este os ouve e os reconhece pela voz, a voz do pecador. Toca-lhes as mãos cobertas de pelos, aspira o perfume que de suas vestes se desprende, come alegremente o que Maria lhe preparou, e neles, reconhecendo os méritos e o bom odor de seu filho e de sua Mãe Santíssima, primeiro, dá-lhe sua dupla bênção, bênção do orvalho do céu, isto é, da graça divina que é a semente da glória, bênção da fertilidade da terra, ou em outras palavras, que este bom Pai lhes dá seu pão cotidiano e uma abundância suficiente de bens deste mundo. Segundo, fala os senhores de seus outros irmãos, os reprovados, embora esta primazia nem sempre transpareça nesse mundo que passa no instante e no qual dominam muitas vezes os reprovados. Essa primazia é, no entanto, verdadeira e será manifestada por toda a eternidade no outro mundo, onde os justos, como diz o Espírito Santo, dominarão e comandarão as nações. Terceiro, Sua Majestade, não contente de abençoá-los em suas pessoas e em seus bens, abençoa ainda todos os que eles abençoarem e amaldiçoa todos os que os amaldiçoarem e perseguirem.
Inciso 2º. Ela os mantém. Número 208. O segundo dever de caridade que a Santíssima Virgem exerce para com seus fiéis servos é provê-los de tudo para o corpo e para a alma. Ela lhes fornece as vestes duplas, como acabamos de ver, dá-lhes de comer os manjares mais finos da mesa de Deus, dá-lhes o pão da vida que ela formou. Meus queridos filhos, lhes diz ela, sob o nome da sabedoria, enchei-vos de meus frutos, isto é, de Jesus, o fruto de vida que eu pus no mundo para vós. Vinde, lhes repete, comei de meu pão, que é Jesus, e bebei do vinho de seu amor, que para vós preparei com leite de meus seios. E como é a tesoureira e a dispensadora dos dons e das graças do Altíssimo, ela toma uma boa porção, a melhor, para alimentar e sustentar seus filhos e servos. Eles são fortalecidos com o pão vivo, embriagados com o vinho que gera virgens, são levados ao seio e têm tanta facilidade em carregar o jugo de Jesus Cristo que quase não lhe sente o peso, graças ao óleo da devoção com que ela o faz apodrecer. Inciso 3º. Ela os conduz. Número 209. O terceiro bem que a Santíssima Virgem faz a seus fiéis servos é conduzi-los e dirigi-los, conforme a vontade de seu filho. Rebeca conduzia o pequeno Jacó e de vez em quando lhe dava bons conselhos, e deu-lhes tanto para ele atrair a bênção de Isaque, como para subtrair a fúria de Esaú. Maria, a estrela do mar, guia todos os seus fiéis servos a bom porto, mostra-lhes o caminho da vida eterna, desvia-os dos passos perigosos, leva-os pela mão nas sendas da justiça, sustém-nos quando estão prestes a cair, levanta-os quando caíram, repreende-os como mãe caridosa quando cometem alguma falta e até, às vezes, os castiga amorosamente. Um filho que obedece a Maria pode acaso errar o caminho que leva à eternidade? Seguindo-a não vos extraviareis, diz São Bernardo. Não temais que um verdadeiro filho de Maria se deixe enganar pelo demônio e venha a cair em alguma heresia formal. Onde se manifesta a mão condutora de Maria, aí não se encontram nem o espírito maligno com suas ilusões, nem os hereges com seus sofismas. Inciso 4. Ela os defende e protege. Número 210. O quarto favor que a Santíssima Virgem presta a seus filhos e fiéis servos é defendê-los e protegê-los de seus inimigos. Rebeca, por seus cuidados e por sua habilidade, livrou Jacó dos perigos que o ameaçavam, e particularmente da morte que lhe jurara Esaú, e que no auge da raiva e inveja que o dominavam, ele teria levado a termo, como outrora Caim a seu irmão Abel. Maria, a mãe misericordiosa dos predestinados, abriga-os sob as asas de sua proteção, como uma galinha aos pintinhos. Ela lhes fala, abaixa-se até eles, é condescendente com suas fraquezas, protege-os contra as garras do gavião e do abutre. Acompanha-os como um exército em linha de batalha. Pode um homem, garantido por um exército de 100.000 soldados, ter receio de seus inimigos? Menos ainda há de recear um servo fiel de Maria, rodeado que está da proteção e força de sua Mãe Santíssima. Esta mãe e princesa poderosa enviaria antes batalhões de milhares de anjos em socorro de um só de seus servos, para que se não dissesse que um servo fiel de Maria, que a ela se confiou, sucumbiu à malícia, ao número e à força do inimigo. Inciso 5º. Ela intercede por eles. Número 211. O quinto, enfim, e maior bem que a amabilíssima Maria proporciona a seus fiéis devotos é interceder por eles junto de seu Filho, apaziguá-lo por suas preces, uni-los a ele por um forte elo e para ele os conservar. Rebeca mandou a Jacó que se aproximasse do leito de Isaque, e o ancião tateou as mãos e os braços do filho, abraçou-o e beijou-o com alegria,
mostrando-se contente e satisfeito com a cepipe que Jacó lhe apresentava. E, ao aspirar com extrema satisfação o perfume que se evolava das vestes de Esaú, exclamou: Eis que o cheiro de meu filho é como o cheiro de um campo florido que o Senhor abençoou. Este campo florido, cujo odor encanta o coração do pai, outro não é que o odor das virtudes e dos méritos de Maria, que é um campo cheio de graça, no qual Deus Pai semeou, qual grão de trigo dos eleitos, o seu Filho único. Ó, bem-vindo é, junto de Jesus Cristo, Pai do futuro século, um filho que recende o bom odor de Maria, e quão pronto e perfeitamente ele fica unido, já o demonstramos longamente. Número 212. Além disso, depois de cumular de favores seus filhos e servos fiéis, Maria Santíssima lhes obtém a bênção do Pai Celestial e a união com Jesus Cristo. E mais, conserva-os em Jesus Cristo e Jesus Cristo neles. Ela os guarda e por eles vela constantemente, para que não percam a graça de Deus e não caiam nas armadilhas do inimigo. Detém os santos em sua plenitude e ajuda-os a perseverar até o fim, como já vimos. Aí está a explicação desta grande e antiga figura da predestinação e da condenação, figura tão desconhecida e tão cheia de mistérios.